A gente devia então estar, todos nós, tentando deixar uma marca no mundo, ou dentro daquele círculo que a gente conversa, que a gente convive, é suficiente? Porque uma das coisas que eu penso, que eu fico olhando ao passar pela cidade, é anotar os nomes das ruas, os nomes dos viadutos, e fico pensando, esse cara aqui deve ter sido muito foda. E não com pouca frequência eu vou descobrir por que foi dado aquele nome ou quem era aquela pessoa ali, né? E aí eu fico pensando no sentido de deixar um legado, no fim das contas, de produzir alguma coisa que seja importante, que contribua para que a gente, como sociedade ou como humanidade, vá um pouquinho mais longe, né? Não acho que todos temos essa possibilidade, até por conta das Eu acho. oportunidades. Mas e as oportunidades? Não, porque você e eu, porque estamos dialogando, temos uma diferença nesse ponto que eu não preciso ser famoso, Aham, eu preciso ser importante. aham. Uma pessoa pode ser importante quando ela cuida de uma família, quando ela faz o bem para outras pessoas, quando ela não tem um reconhecimento de celebridade, e pode sê-lo, tal como alguns têm fama também. Você tem fama, eu tenho fama. Mas a fama se vai conosco se a gente não tiver importância. Isto é, há pessoas que são célebres, mas quando elas deixam, né, de existir, nós apenas as deixamos como uma placa de rua. E outras, aquela placa tem um sentido muito forte, porque elas nos lembram algo que nos faz pensar, poxa, deve ter sido muito bom conviver com essa pessoa, ela fez muito bem. A oportunidade está o tempo todo, né? Quando você vê exemplo de pessoas no dia a dia que são capazes de, naquilo que é o ato do que faz, né? Na convivência que tem, na família, no grupo de amigos, dela se tornar relevante, ela não tem que ser famosa. A fama desaparece. Eu olhava aqui algumas coisas em volta também de enfeites, né? Se eu perguntar para você, talvez você saiba a resposta, eu não vou perguntar, mas se eu perguntar para você, quem foi o melhor jogador de futebol considerado pela FIFA em 2004? Quem foi em 2005? Não sei. Então, a ideia de alguém que tem uma fama, claro que ela pode auxiliar. E há pessoas que não deveriam mais ser homenageadas, né, em relação a algumas coisas, quando a gente tem clareza de qual foi a obra que elas tiveram. Nessa hora, eu volto para um ponto. E por isso que eu falei que tinha ali uma discordância que é muito lateral, né? Eu acho que todas as pessoas temos a ocasião, a oportunidade de fazer aquilo que é relevante na comunidade em que estamos. Alguns são capazes de ampliar isso por um atendimento que é mais ampliado quantitativamente. Mas como qualidade, uma pessoa anônima, ela é capaz, uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem que estiver agora, nesse momento, enquanto nós dois estamos conversando, num hospital, virando uma pessoa que está em estado de coma de lado para que ela não tenha escaras, não tenha marcas de posição. Alguém que esteja passando a mão no rosto de uma criança e que é alguém que a gente não faz a mínima ideia. Essa pessoa, inclusive, nem será reconhecida depois. Ela é absolutamente relevante. Também é Albert Sabin, quando cria uma vacina e decide que não vai patenteá-la para que ela possa ser usada pelas pessoas, né, que vierem necessidade. Aliás, ele era casado com uma brasileira. Né? Olha quanta coisa que a gente não sabe. Que coisa boa. Uma das coisas melhores ainda é que a obra, ela vem a marca e a força que tem quando ela tem efeito e ressonância no lugar onde a pessoa está. Né? O Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, num dos seus poemas diz: põe quanto és no mínimo que fazes. Seja inteiro no mínimo que faz. Por isso, eu entendo o que você quis dizer. A relevância significa que a gente tem um contributo à humanidade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria ser muito importante e o meu sonho era, e eu decidi que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. A pessoa diz, mas logo Papa? Bom, se eu quisesse ser jogador de futebol, eu quereria ser o Pelé, né? Se eu quisesse ser astronauta, e aí vai, né? Ora, era o meu modo de pensar. Será que eu só poderia contribuir para a vida sendo Papa?
É uma das possibilidades. Selo poderia até ser algo, né, expressivo. Mas também poderia ser de eu, na minha família, no meu grupo de amigos, na minha cidade, no meu lugar, eu ser capaz de fazer com que a vida não perdesse fôlego. Né? Portanto, acho que fazer falta, e eu insisto sempre nessa expressão, é que é decisivo. Há pessoas que não estão mais conosco e não nos fazem a menor falta. E há outras que continuam conosco exatamente porque fazem falta. Né? Isto é, gostaria que aqui estivesse. Como lembrou e lembrava bem Martin Heidegger, um filósofo alemão, citei o Goethe, vamos citar outro alemão, né? Ele dizia que a agonia da presença, da ausência, é exatamente o nome que nós damos, né, à lembrança. A lembrança é a agonia da presença, da ausência. A coisa mais difícil para você e para mim na vida é lidar com a presença da ausência. Por isso que algumas religiões buscam comunicar-se com quem se ausentou fisicamente. O melhor epitáfio que eu vi nos tempos mais recentes foi o do Stephen Hawking, do físico, no túmulo dele, na Abadia de Westminster. Por coincidência, Cláudio e eu estivemos lá, né, em Londres. Eu nunca tinha entrado na Abadia de Westminster e lá está o túmulo dele. E está escrito: aqui jaz o que era mortal em Stephen Hawking. Aqui está sepultado o que era mortal em Stephen Hawking. O que era imortal? Aquilo que foi a contribuição dele. Todos nós seremos Stephen Hawking? Não. Mas todos nós somos capazes de não sermos irrelevantes na existência para o lugar onde estamos, para a comunidade que a gente vive, né, para a vida em geral? Sem dúvida. Né? E eu acho que é isso que vale. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar. E o que vai estar escrito na tua lápide? Olha, eu queria escrever o que o Mário Quintana produziu, que era Eu Não Estou Aqui. Mas se eu for alguém na filosofia provocativa, talvez esteja Eu Não Falei. Gostei. Eu ainda não... Quando eu paro para pensar que eu já vivi provavelmente a metade da minha vida, me causa um sentimento esquisito, porque assim, parando pra... Bom, a grama é mais verde sempre no quintal do vizinho, né? E eu fico pensando em todos os caminhos que me trouxeram até aqui, todas as escolhas que eu fiz e como poderia ter sido se eu tivesse feito outras escolhas, né? Porra, o nosso tempo é limitado e não dá pra gente ter todas as experiências que a gente gostaria de ter, né? Pelo menos até agora tá faltando. Toda escolha é uma abdicação. Todas elas. E eu fui quando eu paro para analisar a sequência de coisas que me trouxeram até aqui, eu percebo que se eu tivesse escolhido B ao invés de A, eu estaria em um lugar completamente diferente. Me mostra como a vida é maravilhosa no fim das contas, que acho que uma das coisas mais interessantes de estar vivo, e aqui eu não estou falando de religião, nem... Eu acho que é até meio desligado disso, que é as coisas que a gente não planeja e acontecem com a gente e nos levam para um lugar novo e interessante, né? Inclusive, essas coisas são as que me fazem acreditar em Deus e eu tenho me tornado cada vez mais crente, sabe? Quando eu percebo que essas coincidências, elas... Não sei se eu entendo que o nosso cérebro é bom de reconhecer padrões e a gente é bom de pegar e transformar as coisas, na verdade, traduzir as coisas do mundo para a nossa própria realidade. Mas quando eu percebo, entre aspas, que essas coincidências me favorecem, essa é uma das razões que eu não consigo desconfiar da existência de Deus. Mas eu só não consigo te dizer o que é Deus. Estou mais para perto Pois do que... a ideia, a palavra em si, Deus, ela é polissêmica, ela tem muitos sentidos. Eu posso utilizá-la no singular, posso utilizá-la como nós fazemos no singular masculino, mas eu posso também fazer no plural. Deuses, deusas, ou força, ou amor. O que eu acho que vale, independentemente disso, é o reconhecimento de que existe uma fonte da vida. Não necessariamente essa fonte ela é uma pessoalidade, é alguém, mas existe um valor, né, nesse ponto. E é claro que a noção, né, de crença em uma força que pode nos auxiliar ou nos prejudicar, né, uma força que seja fonte ao mesmo tempo de amorosidade ou de punição, ela é uma das maneiras de nós termos,
né, nossa existência. Quando você diz, eu cada vez mais, né, percebo que algumas coisas me favoreceram e outras, se eu não tivesse feito, o caminho seria diferente, a ciência chamaria isso de simultaneidade de eventos. Portanto, não é um acaso, é uma simultaneidade de eventos. Mas esse é o termo técnico, ele não resolve, né? Ele simplesmente dá uma terminologia. O que vale é imaginar que quando você imagina aos 40 anos que você já ultrapassou, digamos, uma parte que poderia ser considerado metade, a gente tem que rever La Fontaine e lembrar na fábula do coelho e da tartaruga que, como se diz sempre, né, o coelho vai mais rápido, mas a tartaruga conhece melhor o caminho. E nessa hora, evidentemente, que a avaliação não é da extensidade, né? Você imagine pessoas que tiveram um tempo de vida mais restrito, a famosa na música Maldição dos 27 anos, né? Você imaginar Jim Morrison, né? Todos aqueles, né? Kurt Cobain, a genial, que cantava tudo que a gente precisa na vida, né? Em relação ao blues da vida, que teve, esqueci o nome dela. Eu também esqueci o nome dela, mas eu sei de quem você está falando. Jane Joplin, Jimi Hendrix, né? Aquilo que... Amy Winehouse também. O Amy Winehouse. Você diz assim, poxa, mas ela viveu tão pouco. A intensidade, de novo, e não a extensidade. Eu gostaria muito, né, que Mozart tivesse vivido mais, que ele chegasse aos 40. Se com o que viveu ele fez 626 obras, né, imagine. Mas isso aí é algo que não há como, né, a gente pensar. O que vale é que quando essa jornada, essa caminhada, ela se aproxima da conclusão, quando você tem mais idade, como é o meu caso, você fica imaginando que talvez é preciso olhar aquilo que já se vivenciou como fonte de aprendizado, mas também com uma fruição daquilo que vem e tem, e que se possa deixar de lado o que é irrelevante. Por exemplo, eu gosto muito de leitura, me dedico a isso há décadas, mas eu já não leio mais qualquer livro. Eu estou retomando algumas coisas que eu li com muito prazer em alguns momentos, isto é, eu sou mais criterioso. Minha mãe faleceu com 93 anos e vez ou outra ela me ligava e disse, filho, vem aqui, a gente morava próximo de residência, vem aqui conhecer uma amiga minha, dizia, mãe, eu conheço muita gente, eu não dou conta nem de quem eu já conheço, eu não quero conhecer mais ninguém, né? Eu quero trabalhar um pouco a qualidade disso. Isso vale em relação a convivências, a coisas, mas se a gente é movido pela essa ideia da completa finitude, isto é, que haverá um término e que isso não faz sentido, se começa a ter o desespero que algumas pessoas são possuídas, que ela tirar a vida porque tem medo de morrer. Professor, uma das coisas que a gente estava falando aqui mais cedo, que você falou, é que a verdade é relativa. Mas existem coisas sei lá, eu começo, eu olhando a existência, as coisas que estão perto de mim e tudo mais, eu fico pensando se existe uma verdade que seja universal, e eu vou um pouquinho mais além. Você acha que existe algo que é universalmente bom? Ou algo que é universalmente... A gente construiu isso na história. Quando nós criamos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a intenção foi registrar o que a humanidade tinha avançado até aquele momento como sendo nossos direitos e deveres para a vida não ser destrutiva. Né? Evidentemente, não existe nenhuma coisa que se possa entender como valendo sempre em qualquer lugar para todas as pessoas. Mas se registrou, por exemplo, em 1948, o que se entenderia como sendo o direito à dignidade, à liberdade, ao afeto. É claro que nós somos movimentáveis como sociedade, como comunidade. E as condições à nossa volta também alteram, né, a nossa maneira de observar e também de vivenciar as coisas. Será que existe alguma coisa que seja válida para todas as pessoas o tempo todo? Eu acho que é a vida.